Fala aí, seus vice-líder do Campeonato Brasileiro. No mínimo a vice-liderança o Fluminense merece ocupar, né? Porque depois da vitória, depois do show, do massacre merecido que nós demos aí diante do Juventude do Maracanã, minimamente a gente precisava ocupar a vice-liderança. O Fluminense é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, tá? Se a gente não tivesse enfrentado tantos problemas, algumas oscilações, alguns pontos perdidos de bobeira. Falar em perder ponto de bobeira, o Fluminense fez isso aqui muito justamente. Aqui choveu, mas tinha condição de jogo, né? Aí já viu. Aí é massacre, né? Esse Twitter do Fluminense aí tá fazendo uma alusão àquele jogo do polo aquático, né, galera? Ali, você sabe, eu sei, e o Juventude também sabia, que seriam 3 pontos garantidos do Fluminense. Naquele momento o time ele já vinha subindo muito de produção. O Fernando Diniz tinha tido a primeira semana dele para trabalhar a equipe, e aí aconteceu aquele cenário lá. Ah, André, é culpa da chuva. Não, não é culpa da chuva não, e a gente sabe bem que não, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, o Fluminense passa o rolo compressor por cima do Juventude, porque é um time muito melhor. Para vocês terem uma ideia, e eu já vou colocar aqui a tabela do Brasileirão, para a gente ver as rodadas e a posição que a gente está, e a vantagem que a gente está abrindo aí para o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, isso é muito importante. Se aquele jogo tivesse sido disputado uma partida de futebol e não uma partida de polo aquático, o Fluminense hoje estaria a 6 pontos do líder do Campeonato Brasileiro, tá? Infelizmente hoje a diferença é essa aqui, ó. Vamos lá. Palmeiras 60 pontos, Fluminense 51. A diferença é de 9 pontos. Já vou voltar na tabela ali, tá? Só fazendo essa introdução aqui que é importante. Eu já tinha falado para vocês aqui que valia a pena casar, fazer a sua fezinha lá na Bet7k, que inclusive é a patrocinadora desse vídeo aqui, por uma diferença de mais de 3 gols, né? 3 gols ou mais. Tá aí, ó. Casei a vitória do Fluminense, fiz uma fezinha. Casei outra fezinha que o Fluminense faria mais 3 ou mais gols. Ganhei 2 vezes na Bet7k. Galera, as melhores odds do Brasil estão aqui na Bet7k, tá? Se vocês não fez seu cadastro ainda, você está perdendo tempo. Aproveita agora, nesse momento que você está falando comigo, clica aqui no primeiro link da descrição e usufrua lá do cupom que tem um bônus em dobro. Fez um depósito, a Bet7k te dá o dobro, tá? Sem brincadeira. Eu não vejo as odds da Bet7k em outras casas, tá? Às vezes a galera vê só vitória, empate e derrota. Clica ali, vencendo só no primeiro tempo, vencer no segundo tempo, marcar X gols num tempo, X gols no outro tempo. Vai ter gol do Germancano hoje. Tem mais de 1000 possibilidades para você apostar dentro de um único jogo, tá? Só hoje, na partida do Fluminense, eu ganhei 3 vezes. 3 fezinhas diferentes. Então não perca tempo não, faça seu cadastro lá na Bet7k, tá legal? Voltando aqui o jogo, 23 mil pessoas no Maracanã numa noite muito chuvosa, tá? Choveu demais no Maracanã, mas isso não fez diferença, porque o gramado do Maracanã estava impecável. E aí, repito, quando se disputa uma partida de futebol, não tem jeito. O Fluminense é muito superior ao Juventude, técnica e taticamente, tá? Ah, André, fez mais do que obrigação vencer o Lanterna. Vencer sim, massacrar e dar show é outra história. E olha que a escalação começou, no mínimo, polêmica, né? O Fernando Diniz, galera, ele escolheu o Felipe Melo para substituir o Manuel e o Cristiano para substituir o Caio Paulista. O resto do time foi o mesmo, tá? Fábio Nino, Samuel Xavier, Felipe Melo, Cristiano, André Martinelli, Ganso, Matheus Martins, John Arias e Germancano. E não é que o Felipe Melo fez uma boa partida? Ah, André, é o nível do adversário. A questão não é o nível do adversário, é a questão física dele, a mobilidade dele, a movimentação dele dentro de campo, tá? E o Felipe Melo ele foi muito seguro. Ele fez uma partida superior à do Nino, por exemplo, que fez uma partida tranquila também, mas não teve tantos destaques, tá? O Felipe Melo, ele disputou bolas em velocidade com o Pita, que é um jogador muito mais veloz, atacante lá do Juventude do que ele, e não perdeu nenhuma disputa não, tá? Portanto que a galera se empolgou e fez o ruf-ruf de novo na arquibancada do Maracanã. Eu acho que o ponto importante que a gente pode tirar dessa apresentação do Felipe Melo foi ver que a condição física dele evoluiu. E isso evoluiu, né?
Eu acho que ninguém aqui acha o Felipe Melo um caneleiro, um jogador ruim. O que a gente questiona é a condição física dele. Ainda não é ideal? Não é ideal. E talvez nem venha a ser, tá? De repente, na carreira dele, o resto de carreira dele, ele nem venha a ter mais 100% das condições físicas. Mas se ele conseguir evoluir um pouco mais fisicamente do que ele está hoje, ele vai conseguir nos ajudar muito, tá? Felipe Melo fez o que eu tinha medo, que era correr atrás de atacante adversário. E quando ele fez isso, ele conseguiu vencer as disputas, cortar bolas perigosas e nos ajudou. Porque no primeiro tempo, o gol do Cano saiu aos 19 minutos, tá? Se teve algum momento, curto momento, que o Juventude incomodou alguma coisa, foi nesse iniciozinho. Tentou fazer uma marcação alta, fazer muita bola longa, eles fechavam, fizeram marcação alta uma, duas vezes logo no início do jogo. Depois, qual foi a estratégia do Juventude? Se encolher todo, Fluminense todo em cima, eles conseguiam cortar algum lance de ataque nosso, recuperar a bola e bola longa, lançamento pro Pita na correria, e a intenção deles era fazer isso em cima do Felipe Melo, tá? Por isso que eu tô falando que ele foi bem. Que em 2 ou 3 situações que aconteceu isso, ainda quando o jogo estava 0-0, o Felipe Melo conseguiu desarmar o Pita em todas elas. Então, méritos para ele aí, parabéns ao Felipe Melo e ao Fernando Diniz também, que mostrou ter feito a escolha correta, apesar de quase 100% da torcida ter reclamado antes da partida começar, né? O gol do Cano, ele saiu de um cruzamento para a área do Cristiano, tá? Não foi uma assistência do Cristiano, porque a zaga do Juventude cortou mal, e aí o Cano finalizou, a bola desviou, matou o goleiro e entrou. O Cristiano ainda deixa um ponto de interrogação. Talvez esse fosse ser um jogo para ele poder dominar o jogo, partir para cima, criar oportunidades. Ele deu uma finalização que passou raspando a trave esquerda do goleiro do Juventude também, quando o jogo estava 0-0. Tá, a bola foi para fora. Eu daria mais uma chance pro Cristiano, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, tá? Pela partida de hoje, não dá para dizer se ele vai ser mais útil ou menos útil do que o Caio Paulista. A gente precisa ver mais. Então tem que botar o cara para jogar. Mas isso não vai acontecer, você sabe bem, né? Caio Paulista deve voltar contra o Atlético Mineiro, tá? Segundo gol do Fluminense, não demorou muito a sair. Saiu aos 28 minutos. E um gol que mexe com 2 jogadores que são personagens principais do Fluminense nessa ótima temporada que a gente está fazendo no Brasileirão 2022, tá? Gol de cabeça do Samuca. E aí mostra, taticamente, como esse time do Fluminense é diferente, né? Um lateral direito tava na área para cabecear. Ele é baixinho, hein? Para cabecear uma bola e marcar o segundo gol do Fluminense. Enquanto o atacante, que é o John Arias, tava indo lá na linha de fundo e não foi um cruzamento, foi um passe. Ele olha para a área, vê o Samuca e dá um passe na medida para ele poder marcar o segundo gol do Fluminense. O que o Samuel Xavier evoluiu e o que o John Arias tem jogado é fora do comum, tá? O John Arias, repito, ele me lembra o Conca de 2010. A segurança, a eficácia. É impressionante como o John Arias joga bem, a regularidade do John Arias, como ele joga bem em todos os jogos, tá? Me lembra muito o Conca de 2010. Claro que o Conquinha tinha mais qualidade técnica. Pode ser que o John Arias possa equilibrar isso, igualar? Pode, ele tem muita habilidade também. Mas o que eu quero dizer é a regularidade e a importância. Se você juntar os gols que passam pelos pés do Arias e do Cano, deve bater aí mais de 2/3 dos gols do Fluminense na temporada, tá? E o primeiro tempo termina assim, 2-0 Fluminense, jogo sob total controle. Os times foram pro intervalo, voltaram sem alterações e logo aos 11, John Arias, golaço do Fluminense, hein? Numa linda troca de passes, Martinelli, que jogou muito bem, desde o Fla-Flu que o Martinelli tá recebendo elogios da minha parte, tá? Porque ele é um jogador de qualidade, mas parecia aquele jogador que a gente brinca, fala leite com pera, criado pela avó, sem vontade, sem disposição, com medo de marcar, chegar junto no adversário. Cheguei a brincar aqui e chamar ele de cão-guia. Só acompanha, não dá o bote, não faz nada. Martinelli mudou. Martinelli foi muito bem contra o arquirrival e muito bem hoje, no. Portanto, que ele ganhou até um prêmio da Betano, tá? De melhor jogador da partida. Acho que ele foi muito bem. Mas para mim, o melhor jogador da partida foi o Arias, que marcou um gol e deu uma assistência, né? Ele deu assistência para o gol do Samuca e marcou o gol aos 11 minutos do segundo tempo.
num lindo passe do Martinelli, um belo gol do John Arias, tá? A partir daí, galera, jogo resolvido. Jogo resolvido e o Fernando Diniz resolveu mexer na equipe, tá? Então o gol do Arias foi aos 11. Aos 13, ele faz a primeira substituição, tá? Trocou 6 por meia dúzia, que eu quero dizer, tirou um zagueiro e colocou outro. Tirou o Nino e colocou o David Duarte. Ou seja, ele deixou o Felipe Melo em campo. Ele tirou o Nino, tá? Quase 20 minutos depois, lá aos 74 minutos de jogo, ele fez, aos 76, perdão, ele fez uma tripla troca. Ele botou o Natan, tirou o Ganso, ele botou o Iago Felipe e tirou o Felipe Melo. Aí, nesse momento, o André foi jogar de zagueiro e o Iago Felipe entrou no lugar do André, ficou na função do André no meio ali, e tirou o Cano também e colocou o William Bigode, tá? Os três entraram relativamente bem, o William Bigode um pouco mais caído, digamos assim, né? Não fez tanta coisa, mas o Iago Felipe e o Natan conseguiram mostrar serviço. E principalmente o Natan, ele mostrou serviço aos 43 minutos do segundo tempo. Só que antes, aos 85, aos 40 minutos do segundo tempo, o Diniz me tira o Arias, que tinha arrebentado, jogado demais, e me coloca o Michel Araújo. Michel Araújo não demorou 3 minutos para poder marcar o gol dele no dia do aniversário, com passe de quem? Com passe do Natan, tá? O quarto gol do Fluminense aí saiu dos pés de 2 jogadores que entraram no segundo tempo, tá? Então assim, galera, vitória super justa, super merecida, mas que mostra muito como o Fluminense é superior tecnicamente e taticamente em relação ao Juventude e a maioria dos clubes do Brasil, tá? O Fluminense hoje é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Eu já falei isso para vocês aqui. E muito por conta dos resultados da rodada. Claro, devido à nossa vitória, mas também os nossos adversários ajudaram um pouquinho, né? O Atlético Paranaense, que não poderia nos passar, mas está naquele grupo ali, está naquela briga do G6, perdeu o jogo para o Santos, tá? O Fluminense goleou o Juventude. O Corinthians foi o único adversário nosso ali que estava naquela briga que venceu também. Mas está 4 pontos atrás do Fluminense. Mas Corinthians venceu o seu jogo, né? O arquirrival rubro-negro perdeu para o Fortaleza. Fortaleza marcou um gol aí, terceiro gol, no último minuto da partida e perdeu o jogo. Com isso, nós abrimos já 6 pontos para um time que tem a folha salarial nada mais, nada menos do que 4 vezes maior do que a nossa. Que arrecada quase 4 vezes mais em receitas do que a gente. Estão a 6 pontos atrás da gente no Brasileirão, tá? Nós temos que valorizar muito essa campanha, mas temos que manter o pique. O campeonato não acabou ainda, tá? Além desse resultado, um resultado que também desagradou a gente foi a vitória do Palmeiras. Pensando em título, que eu sei que muitos torcedores ainda têm esperança, e a galera até puxa minha orelha, né? Pô, André, você fala que não acredita no título brasileiro, mas eu não acredito por causa disso. Esse time do Palmeiras se recusa a perder. O Palmeiras jogou sem 5 ou 6 jogadores. Em 2 posições, o Palmeiras tinha perdido o seu titular e o seu reserva imediato. Tá? Então, o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro lá no Mineirão sem 5 ou 6 jogadores importantíssimos. O que aconteceu? Vitória do Palmeiras. Tá? É um time que se recusa a perder. Então, não basta o Fluminense ganhar todos os jogos até o final do campeonato. O Palmeiras precisa perder pelo menos 3. E vamos ver quantos jogos o Palmeiras perdeu até agora no campeonato. O Palmeiras tem 2 derrotas. Para o Fluminense ser campeão, o Palmeiras vai ter que perder nas próximas 9, 10 rodadas o que ele não perdeu o campeonato inteiro. Tá? Então não é que eu não acredite no Fluminense. Eu acredito no nosso potencial. Mas eu não acredito que o Palmeiras vai escorregar a esse ponto. Ok? Continuando aqui com os resultados bons pra gente, o Internacional tropeçou. Sim, tropeçou. O time que era vice-líder estava na caça do Palmeiras, não pode empatar com o Braga Bull em casa, com o Red Bull Bragantino. E empatou 0-0, tá? Com esse resultado, o Fluminense assumiu a vice-liderança do Brasileirão, mas ainda a 9 pontos atrás do Palmeiras, tá? O nosso adversário da próxima rodada, que é o Atlético Mineiro, que tem uma das maiores folhas do Brasil e com certeza uma receita 3, 4, 5 vezes maior do que a nossa, tá 11 pontos atrás da gente. O Fluminense tem 51 pontos e contra o Atlético Mineiro tem 40. Se contassem isso para você
lá no início do ano, que nós estaríamos a 11 pontos na frente do Atlético Mineiro no Brasileirão, e que quando os dois se enfrentassem no Mineirão, não seria um confronto direto, você ia acreditar? Mas essa é a verdade, tá? Atlético Mineiro e Fluminense no próximo sábado, e não é um confronto direto, porque nós estamos a 11 pontos na frente deles. O Atlético Mineiro acabou de perder para o Palmeiras, e eu considero o Fluminense favorito a esse jogo no Mineirão. Olha como é que o futebol é dinâmico, olha como é que as coisas mudam, né? Mas fora de casa a gente tem vindo de resultados ruins, tá? O Fluminense tem vindo de resultados ruins jogando fora de casa. Tem que entrar com seriedade, ganhar do Atlético Mineiro e cada vez se consolidar mais naquele grupo dos 4 primeiros, tá? Voltando aqui à tabela rapidamente, o Fluminense hoje, ele abriu 7 pontos para o 6º colocado. Galera, é uma gordurinha muito legal, hein? E se você pegar o 7º, que é o primeiro time que tá fora da zona de classificação para Libertadores, olha que isso aqui vai aumentar, hein? Vai virar G8 muito provavelmente. Mas vamos pegar aqui o 7º colocado, que é o Atlético Mineiro. Nós abrimos 11 pontos de diferença, tá? Então o trabalho do Fernando Diniz tem todos os méritos e a gente até agora tá realmente fazendo uma campanha excepcional nesse Brasileirão. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Infelizmente ontem à noite não consegui fazer live. O YouTube bugou geral. Pouquíssimos canais do Brasil conseguiram fazer transmissões ao vivo. Infelizmente um desses canais não foi o nosso, tá? Então fica aqui a minha avaliação do que foi esse jogo, do momento, de tudo que está acontecendo. E quem sabe hoje à noite ainda eu não abro uma live para debater com vocês, já que depois de amanhã já tem jogo do Fluminense de novo, repito, dessa vez contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Tá legal? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Forte abraço e saudações tricolores.